tudo bem? Eu sou a professora Dalva e hoje eu vou apresentar para vocês o componente linguagem 4, linguagem artística, cultural e midiática. Primeiramente, eu vou apresentar como foi elaborado o componente e a seguir a gente vai fazer algumas discussões. Então, a proposta, desse componente é uma reflexão sobre a arte na perspectiva da arte e educação e da formação estética que nós veremos a seguir. Os objetivos são compreender as diferentes manifestações artísticas visando a construção de conhecimento, refletir sobre a arte e educação na educação infantil e no ensino fundamental que nos interessa de perto, identificar os documentos que norteiam o ensino de arte na escola, visando a relação entre a teoria e prática, porque é necessário esse diálogo para que não fique somente uma prática junto à educação infantil, junto ao ensino fundamental, no sentido de só praticar arte e tal, e nem somente uma teoria, porque senão a criança não vai ter como manipular os objetos e compreender e fazer a partir disso uma reflexão. Examinar o papel do professor de artes. Qual é o papel desse professor? O que ele faz? O que seria mediar? Em que momento ele pode deixar a criança livre? Em que momento é necessário uma intervenção para direcioná-la em alguns aspectos? Então, o percurso metodológico nas 4 unidades. O primeiro é o mais simples, que é a formação dos grupos que desenvolverão as atividades das unidades 2, 3 e 4. Então, na unidade 2, a gente vai começar a fazer uma reflexão sobre a arte, O que é arte? Qual é o conceito? É possível defini-la? Qual o seu papel na educação? Como criar de forma crítica, de forma reflexiva? E, claro, qual é o papel do professor nesse processo? Na unidade 3, nós veremos a arte e a infância. O que dizem os documentos que norteiam o ensino de artes na educação infantil, o ensino de artes no ensino fundamental 1? E quais são as materialidades da arte e da cultura? E esse momento é muito importante porque nós vamos observar o quê? Que culturas antigas, a exemplo da antiguidade, estabelecem diálogos muito importantes para que nós possamos trabalhar hoje com a nossa criança. E vamos fazer também algumas reflexões acerca das manifestações artísticas e da mídia. Então, como é que a mídia pode nos auxiliar? E, finalmente, na unidade 4, a gente vai pensar um pouquinho sobre a música e a escola, partindo do som e do sentido. E aí, compreendendo o som, não apenas no sentido de uma música, de uma melodia, ou de um som articulado, mas pensar em todos os sons que nós temos no entorno. Um vento, um assobio, uma trovoada, que são sons que podem ser incorporados e se transformar em arte. Bom, então a gente vai falar um pouquinho agora do que é. A gente vai tentar, pelo menos, nortear alguns aspectos do que seja arte. Então, vocês terão 2 vídeos do historiador Leandro Carnal, E eu fiz uma síntese porque, segundo o Leandro Carnal, a arte é tudo aquilo que nos coloca em diálogo conosco, com o outro e com o mundo. Por isso, conceituá-la ou defini-la demanda um conhecimento da cultura na qual ela se insere, de um processo histórico, de um processo social. No entanto, é importantíssimo que não fiquemos presos a esses contextos. A dinâmica é justamente trazê-los para que a gente possa trabalhar na educação, na sala de aula. A arte é totalmente indisciplinar, ela é multicultural, não é isso? E ela tem a ver sempre com o diálogo do conhecimento e da sensibilidade. Então, é a razão com a sensibilidade. E o cotidiano da vida, porque a arte ela só acontece na vida. O Paulo Leminski, um poeta do século XX, dizia que a arte se faz com a vida. Então, a arte como um fenômeno. A arte, não há separação entre a arte, a ciência e a vida.
Tudo é vida e manifestação de vida. Esse trecho é dos Parâmetros Curriculares Nacionais, né, o PCN. Então, arte e ciência, as duas buscam explicar os fenômenos da natureza, buscam explicar a existência do homem. Então, por exemplo, né, quando foi criado o primeiro vaso no Egito, por exemplo, antes ele era utilitário. Hoje, né, ele se tornou uma peça de arte. Então, que elementos são esses? Qual é o processo histórico que está por trás desses elementos que nós podemos trazer, né? E como que o homem atribui sentidos, né, a esses objetos que ele vai, com os quais ele vai se relacionando. A arte é uma área do conhecimento e patrimônio histórico e cultural da humanidade. Isso é trazido pela BNCC, né, Base Nacional Curricular Comum. E é interessante aqui a gente pensar o seguinte, né, como uma área do conhecimento, patrimônio histórico e cultural, por exemplo, né, a gente tem o Pablo Picasso, um conhecido pintor espanhol, e houve uma época da obra do Picasso chamada cubismo. Ele é considerado um cubista. Por quê? Porque as imagens que ele desenhava, que ele pintava, tinham uma figura geometrizada, né? E tem um quadro muito famoso dele, chamado Demoiselle d'Avignon, né, que as figuras, os rostos são geométricos. Ora, quando a gente trabalha isso na educação, no mínimo a gente tem, por interdisciplinaridade, a figura geométrica, não é isso? A questão do conteúdos geométricos, conteúdos matemáticos, que se somam ao ensino de arte. Um outro momento também que é importante para a gente pensar, a partir dessa obra que eu falei há pouco, a questão do cubismo, quando Picasso, para Picasso chegar a ser o cubista que foi, né, ele teve, nesse momento dessa arte dele, uma influência muito grande da África, né? Um pouquinho, inclusive, da arte naif, que é uma arte considerada arte ingênua, né? Essa seria a tradução mais próxima. Uma arte ingênua, uma arte que está livre de padrões convencionais. Então, aí a gente tem, pensando, por exemplo, né, no componente que vai discutir a afrodescendência, um elemento muito importante para a gente trazer também para a sala de aula. Então, vejam como a materialidade, né, que seria o quadro, a cultura, pensando no que foi essa obra do Picasso, como que isso vai se somando aqui à nossa realidade. E a vida também, né? E por isso é fundamental esse diálogo entre a arte e a história, a arte e a filosofia, a arte e a matemática. Por que arte? Para que arte, né? Então, retomando lá o nosso primeiro slide, né, quando o Leandro Carnal diz que é o diálogo conosco, com o mundo e com o outro, né? Então, para que fazer arte, né? Por quê, primeiro? Porque desejo e necessidade podem caminhar juntos, um não exclui o outro. Eu posso, hoje a gente, por exemplo, a gente tem os chefes de cozinha, até os chefes mirins, que vão fazer pratos, né? As crianças estão meio que cozinhando com o auxílio dos adultos, mas o que é bonito de observar é que a comida já não é só um alimento para saciar a fome, ela passa também a ter um componente de beleza, um componente estético, né? Então, é o apreciar um prato, e geralmente esses pratos, eles têm um design muito bonito. Então, já não é só uma questão de se alimentar, né? Mas é juntar a necessidade de um alimento com a beleza que ele pode ter. Trouxe aqui como exemplo a famosa faca, né? Então, a gente tem a idade da pedra lascada, da pedra polida, e aí a gente vai tendo ornamentos próximos, materiais pontiagudos, até que a gente chega na faca, que hoje é inclusive um objeto de colecionadores. Então vejam como não é só uma necessidade imediata, né, de o homem caçar, por exemplo, né? Mas também hoje a gente pode considerar isso como um objeto, né, um objeto de arte. Aí eu coloquei aqui, né, no slide os vasos egípcios. Então, o vaso, por exemplo, que antes, né, se colocava água, hoje enfeita flores ou fica mesmo um cantinho. Por quê? Porque é uma obra de arte. Então, olhar para isso significa desenvolver o nosso senso estético, apurar a nossa sensibilidade. E os hieróglifos, né, aquelas escritas antigas que são muito utilizadas hoje, né? Se a gente indo, por exemplo, para uma cidade que tem aqui próxima a Carrancas, em alguns momentos a gente vê algumas reproduções, não sei se verídicas ou não, mas é fato que elas imitam uma escrita antiga.
E tem público para isso, porque nós estamos cada vez mais nos aproximando dessa sensibilidade, dessa sensibilização, que é importante. Até porque a gente forma para além dos muros da escola, né, gente? A gente forma para o mundo, a gente forma o sujeito social, né? Então, a formação estética, que eu vou falar daqui a pouco, tem muito a ver com isso, né? Arte e educação. Então, o ensino de artes faz parte do currículo escolar. Haja vista esses documentos aí que nos ajudam a nortear o ensino de artes, né? Eu digo nortear porque não são documentos que devem ser seguidos à risca. Eles são documentos que nos dão referências importantíssimas para que nós possamos desenvolver um bom trabalho. No caso do RCNI, né, Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, a gente pode ver que ele vai falar o quê? Dos jogos, das brincadeiras, das práticas esportivas. Ora, isso tudo tem a ver com a dança, com a música, com a representação teatral. Então, teoria e prática o tempo inteiro devem dialogar. Por quê? É preciso fazer uma reflexão. Porque a criança está pintando, no primeiro momento, é só uma pintura. Com o passar do tempo, ela começa a perceber atribuir outros sentidos. Perceber? Não. Não só perceber, mas também atribuir outros sentidos a essa pintura. Então, por exemplo, né? A gente tem aqui uma criança que vai pintar o quadro com os dedos, né? Então, no mínimo, algumas reflexões podem ser trabalhadas com o educador, porque é ele que vai fazer a mediação e ele que estimula mesmo essa criança a brincar. A primeira é pensar no nosso corpo, né? Qual é a relação corpórea que nós temos conosco, com o outro, com os objetos? Então, tocar a tinta com os dedos, se pintar, é o prazer do toque. E isso é muito importante. A relação de prazer, a compreensão, por exemplo, das matizes de cores. Então, a criança, ela está pintando, de repente, a cor amarela escorrega na cor vermelha, aí fica um laranjinho, e ela vai compreendendo como é que as cores, né, vão se formando, as primárias, as secundárias. E nem sempre, isso é muito importante, gente, nem sempre o educador deve direcionar a criança, né, no sentido de orientá-la, de que, por exemplo, uma folha seria verde. A gente sabe que não é, eu só estou dando um exemplo, né, não necessariamente verde, né? A folha, quando ela está no outono, ela tem outra cor. Mas vamos pensar nesse exemplo. O que acontece, né? Às vezes é preciso conciliar a liberdade da criança. Então, se ela quiser pintar um céu cor-de-rosa, há momentos em que é fundamental, porque faz parte de todo um processo de criação, de criatividade, da imaginação, né, que vai fazer com que ela, mais tarde, passe a refletir. Ela, com o andar, né, com o trabalho que for sendo desenvolvido, ela vai acabar compreendendo, né, que a folha no outono pode ter uma cor, a folha verde mesmo, pode ser tons mais claros, mais escuros, a primavera tem um tipo de coloração. Então, a própria natureza, né, vai dando para ela elementos para que na sala de aula, nas atividades, ela comece a compreender essa relação. Por isso é importante não deixar totalmente livre, porque a função da escola é promover, realmente propiciar essa formação, mas há momentos que a liberdade ela precisa ser privilegiada. É preciso conciliar sempre, então, a liberdade e a orientação, né? Ensino e aprendizagem em arte. Então, o sujeito se constrói no diálogo com o outro, né? E o mundo da arte é muito poderoso. E aí a gente está pensando nas artes plásticas, a própria literatura, a poesia, a dança, a música, o teatro, toda manifestação artística, né? As mídias, né, que nos auxiliam muito, se soubermos como utilizá-las, né? Então, a escola é o espaço privilegiado para o exercício do diálogo com a arte. Porém, o ato criador e o ensino e aprendizagem devem ultrapassar os muros da escola, né? A relação de ensino e aprendizagem de arte tem a ver com a interdisciplinaridade, com o lúdico. Então, a criança, enquanto ela está lá pintando o corpinho, ela está na esfera do lúdico, né? Mais tarde, no segundo, terceiro, quarto do fundamental, enquanto ela está fazendo uma atividade de dança,
né? A gente sabe que eles brincam, eles se divertem, eles fazem bagunça. Isso é muito bom, porque é o momento que eles têm para depois fazer uma construção do que é preciso como movimento, mas sem perder a leveza. Então, esse lúdico é fundamental, né? E com desenvolvimento, isso tem a ver com desenvolvimento cognitivo, com afetivo, né? E aí, pensando aqui no Rudolf Steiner, da pedagogia Waldorf, né? O pensar é construído a partir das diversas artes, literatura, música, pintura, teatro, artesanato, visando uma capacidade cada vez maior de abstração. Quanto mais cedo e mais tempo, né, a criança tem para lidar com a arte, para lidar com a criatividade, mais facilmente ela vai ser um adulto, até um jovem, com capacidade de abstração muito grande. Então, vamos pensar agora o que é a educação, a experiência estética, a formação estética, não é? A experiência estética, gente, tem a ver com a percepção sobre as materialidades da arte. E aí a gente está pensando no verbal e no não verbal. Então, no verbal, a gente pode pensar uma poesia, por exemplo, um canto. E o não verbal, né? Eu posso pensar, por exemplo, que um quadro é um texto não verbal. Ele é um texto na medida em que ele é passível de compreensão, de atribuição de sentidos, tá? Então, a experiência estética tem a ver com a percepção sobre as materialidades da arte e com a fruição, ou seja, né, os sentimentos despertados pela arte. Gosta, não gosta, isso é importante, sim, mas existe um passo anterior que é, antes de julgá-la, tentar compreender quais são os elementos dessa arte, né? Então, se eu trago, retomando aqui o exemplo que eu dei sobre a obra do Picasso, antes de decidir se eu vou gostar ou não, que é um direito de quem está contemplando a arte, né? É tentar compreendê-la. Né? Em que contexto ela foi criada, como é que ela está se definindo no contexto atual. Então, essa percepção da arte, né, como uma parte importante da vida, né, faz com que a gente compreenda quais são as possibilidades de manifestação que o ser humano vem utilizando desde sempre, ou desde que a gente tem conhecimento, né, segundo a história, né, para poder expressar o quê? O amor, o desejo, a angústia, a tristeza, todos os sentimentos. A experiência estética e a fruição decorrem dessa relação entre teoria e prática. Por isso que é tão importante não separar as duas e, ao contrário, cada vez mais uni-las, né? E tem na figura do professor e do aluno os seus expoentes máximos, porque são esses sujeitos na sala de aula que vão, na interação, construir um conhecimento, redimensionar um saber. Eu digo redimensionar porque, se no primeiro momento a criança aprende a pintar com o dedo, isso vai indo para um papel, paulatinamente vai criando outras formas e ela vai abstraindo, ou seja, ela vai compreendendo cada vez com mais propriedade, né, o que ela está fazendo. E aí a arte deixa de ser, inclusive, algo fora, separado, algo que está lá no quadro, na estante, né? O vasinho da avó, o vasinho que ficou lá muito tempo da avó, a sopeira da avó, passa a ser um objeto também de apreciação. E aí eu gosto muito dessa frase do Riobaldo, né, que é um personagem de Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa, que ele diz que mestre é aquele que de repente aprende. Então, lecionar arte, né, é, antes de tudo, aprender. A gente aprende conosco, aprende com o aluno, aprende com o espaço, que também é importante. Então, era isso que eu tinha por agora. Vocês vão ver lá quando o componente entrar no ar. Eu deixei vários vídeos para vocês, né? Além do Leandro Carnal, um poema do Manuel de Barros, para a gente pensar a arte meio digital. E aí, um pouquinho das referências que eu utilizei. E é isso, espero que vocês apreciem. Até mais.